É importante esse seu posicionamento de falar sobre a esclerose múltipla, porque, assim, além dessa complexidade que é ter o diagnóstico logo, né, recente, além de tudo isso, ainda tem a questão familiar, né, que muitas pessoas não entendem os sintomas, né, como se fosse a esclerose múltipla, né? Às vezes essa questão da fadiga, o pessoal pensa que é preguiça da pessoa. Exatamente. Que, né, eu já ouvi vários relatos com relação a isso. Exatamente. Então, quanto mais se explicar e se divulgar essa questão da esclerose múltipla, melhor, né? Pois é, essa sintomatologia eu acredito que desde criança que vem me acompanhando, né? Então, assim, para mim, depois que para vocês terem ideia, eu fui diagnosticada só em dezembro de 2010. O primeiro surto foi 6 de julho de 2010. Eu só tive o diagnóstico em dezembro de 2010. 5 meses. Porque eu tive que fazer exame de líquor, que é o líquido que tira da medula espinhal. Eu tive que fazer muitos exames comparativos. Esses exames exatamente que servem para descartar. Sim. Não é? E chegar numa conclusão. Então, como tudo isso é muito demorado, então eu tive 6 meses para pensar. Desde criança, tudo caía da minha mão. Cada filho que eu tinha, chegavam os sintomas. Eu tinha dormência do lado esquerdo, meus filhos caíam da minha mão, eu tinha irritabilidade. Quer dizer, quantos anos esses sintomas me acompanhavam? Só que talvez esse montante de pessoas que sejam diagnosticadas, primeiro mulheres brancas e nessa faixa etária, é mais comum. Então, quantas mulheres foram diagnosticadas logo depois do parto? É porque é comum. Durante a gestação, o sistema imunológico protege o feto. Então, a mulher não tem surto. Logo depois, quantas? A maioria das mulheres tiveram os primeiros sintomas depois do primeiro filho, segundo, terceiro. Então, é tão complexo o negócio que precisa realmente que toda a população, principalmente a estrutura de saúde, fique sabendo que é a esclerose múltipla. Porque lá na ponta, lá no UBS, talvez um profissional de saúde que não esteja ouvindo agora, receba um paciente lá que está com os sintomas e ele vai se lembrar, olha, o programa lá dos meninos, teve uma senhora que falou sobre a esclerose múltipla. Vamos investigar isso, vamos enviar para o Centro de Referência Esclerose Múltipla, que, por sinal, o Centro de Referência Esclerose Múltipla, ele é portas abertas. Não precisa ter um encaminhamento, digamos. Se a pessoa tem certos sintomas, pode mandar um e-mail, né? crempb@gmail.com e vai ter o seu atendimento, não é? Eu não gostaria que ninguém tivesse esclerose múltipla, não, mas já que eu tenho e pode-se ter um tratamento que seja precoce. Quanto mais rápido, né? Exatamente. Agora, eu não teria acumulado tanta deficiência, né? Verdade. Doutora Suzana, você, depois disso tudo que descobriu o diagnóstico, foi tratando, como foi que decidiu, então, fazer esse movimento aí, fazer com que as pessoas tivessem conhecimento disso? Como foi que surgiu essa associação paraibana aí? Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. APBEM. Antes de eu falar da associação, eu preciso dizer que o tratamento, a maioria deles é SUS. Eu estou tomando agora, é a 3ª medicação que eu tomo, e essa é a primeira vez que eu estou judicializando, mas a maioria dos tratamentos são SUS. Então, depois que eu assimilei o que era esclerose múltipla, a primeira coisa também benéfica para mim foi entrar em contato com a associação. Tanto o meu médico, Paulo Virgulino, quanto o próprio laboratório, né, do meu remédio antigo, que é a Mexorona, me colocou junto à associação. E aquilo para mim foi muito bom. Primeiro eu vi que eu não estava sozinha. Eu estava com um monte de pessoas ali se ajudando umas às outras. Levei um choque na primeira vez que eu estive com todos, que foi na festa de confraternização, em 6 de dezembro de 2010. Tinha pessoas cadeirantes, tinha pessoas com bengala, tinha pessoa com andador, tinha pessoas de todo jeito, tinha pessoas muito saudáveis. Não. E para mim aquele momento foi extremamente benéfico, porque eu comecei a ver
Primeiro que a esclerose múltipla, ela tem níveis. Tem esclerose múltipla remitente e recorrente, primária progressiva, secundária progressiva. Então, os acúmulos de deficiência dependem também do tipo de esclerose múltipla. Cada pessoa é uma. Então, Sim, eu comecei a ver... tipos, né? Exatamente. Eu comecei a entender também que a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, ela dava muita informação sobre a importância de se alimentar bem, sobre a importância de viver, ter uma vida, uma saúde mental boa, de conhecer sua doença, acima de tudo, de fazer exercício físico. Foi quando eu conheci o que era Pilates, né? Meu médico disse assim, você conhece Pilates? Eu digo, quem é Pilates? Pessoa bacana, pessoa boa. Deve ser um dono de algum banco, né? Pilates. Pois é. Então, Será assim, que é aquele rapaz da Paixão de Cristo? bem capaz, Pilates. Exatamente. Então, eu descobri Pilates, que era um senhor que descobriu o método Pilates no final da guerra, da Segunda Guerra, e ele viu, e ele tinha que ter aparelhos específicos para poder as pessoas que foram mutiladas fazer os exercícios e não perder a vontade de viver e ter autonomia. Então, eu comecei a fazer Pilates e a associação, para mim, foi como se fosse uma luz no fim do túnel, né? No primeiro dia, na primeira vez que eu encontrei todos, eu chorava sem parar. Foi mesmo. Um ano depois, como estava a Suzana no encontro de Natal, fazendo o sorteio da associação. Um ano depois da Um ano associação. depois. Então, olha como foi bom. Exato, O papel da verdade. associação na minha vida foi muito importante. Foi embora a depressão. Foi embora, porque eu me envolvi, depois eu passei a fazer parte da diretoria, já passei por tudo que você imaginar, diretoria, finanças, como colaboradora, como secretária, e estou aqui pela primeira vez como presidente. Eu acredito que foi na hora que eu estou com mais maturidade, porque na época eu trabalhava ainda com meu marido, e assim, eu tinha muito medo de... Eu fiz terapia durante 2 anos, e quando eu recebi alta foi com essa frase da minha psicóloga. Ela disse, Suzana, eu vou lhe dar alta, porque você não tem medo da doença, você tem medo de perder a vida boa que você tem. Daí por diante, eu mudei a minha cabeça e comecei a só agradecer o que eu tinha. O acesso que eu tenho a um plano de saúde, muitas pessoas não têm. Verdade. São atendidas uma vez por semana nos SERs da vida, que é Prefeitura e Governo do Estado, e é meia hora de fisioterapia. Ô, doutora Suzana, Então a gente precisa mudar isso. E eu vou falar de centro de referência. Precisa mudar. Sim. com relação a isso, a plano de saúde, eles têm um atendimento diferenciado, assim? Se for buscar, tem sim. Tem psicólogo, Porque a gente tem vê fisioterapeuta, muita- tem tudo. Muita Tem. burocracia em alguns planos, né? Quando você descobre algum problema assim mais complexo, de eles atenderem, né? Até a medicação, eles são obrigados judicialmente a fornecer a medicação que não tem pelo SUS. Tá vendo Que aí? fique claro isso. Sim. Tem que judicializar. Se o plano de saúde não cobre a sua medicação, você tem que lutar aí na justiça. De Porque o livre plano e espontânea vontade, eles não vão, né? Não vão Não, ceder. eles vão negar. Como sempre, como sempre. Eles vão negar. Eles vão negar. Eita. Não vai ser fácil, não. Eles vão negar. É difícil, né? Você paga. Paga para ter, né? Exatamente. Na hora que complicado, você o Brasil. precisa ainda é difícil, Ainda é né? difícil. Exatamente. Então, assim, a associação me ensinou que eu tinha um caminho, uma vida adaptada, uma vida boa que eu iria viver. Agora, por que eu decidi entrar na associação? Porque eu vi que meus pares, nem todos tinham os privilégios que eu tenho. Então, eu comecei a tomar ciência disso e a lutar a causa realmente. E como eu gosto de escrever, eu também comecei a escrever, né? Comecei a escrever. E antes que eu fale do que eu me tornei por causa da esclerose múltipla, Sim. eu me juntei à associação e anos depois, a associação já tem 22 anos, completou agora em abril. Não é muito antiga. Foi o meu médico, o primeiro que fechou meu diagnóstico, que incentivou as pessoas a fazerem uma associação, porque era difícil as medicações de alto custo. Sim. Porque são medicações, de exemplo, assim, de 15 mil reais por mês. A minha hoje, judicializada, custa em torno de... uma caneta por mês, custa 12.800 essa caneta. Valores altíssimos, né? Por isso que chama Nossa. alto custo, é farmácia de alto custo.
Entendeu? O governo e município andam juntos aí? Andam sim, judicialmente. Eu recebo hoje pelo Estado, mas já recebi 6 canetas pelo município. Depende do entendimento do juiz. Se ele dá entrada pela prefeitura ou pelo governo do Estado. Mas eles oferecem algum serviço? Assim. Eu vou entrar nos detalhes. Com relação à esclerose múltipla. Com relação à esclerose múltipla. Em 2012 foi criado o Centro de Referência Esclerose Múltipla da Paraíba, né? Uma luta muito árdua de doutora Bianca Oliveira, que é a coordenadora. Lá a gente tem serviço de neurologistas especializados em doenças desmielinizantes. Tem um corpo de enfermagem, tem um psiquiatra, tem psicóloga, agora chegou há 15 dias. Coisa boa, né? Tem serviço de assistência social. A Lizinha tá ali. Tem nutricionista muito boa, que é a nossa nutricionista minha e de Ellen. Bacana. Nutricionista e a farmácia de alto custo, que é o mais importante. O Sedimex aqui, que vocês sabem, né, onde se dispensa medicamentos de alto custo geral para o Estado. Eles entenderam que, como existia um centro de referência de esclerose múltipla, eles poderiam sim colocar uma farmácia lá dentro, uma farmacêutica deles, do Sedimex. Que bacana. Então, hoje, o paciente de esclerose múltipla, ele não precisa ir no Sedimex. Que eu fui do tempo que pegava a ficha 300 para receber minha medicação. É uma aventura, viu? Eu já Era fui uma ali. aventura, Tá repreendido ao quadrado. Eles agora têm um espaço melhor agora, que é NAF e o Sedimex junto, né? Então, assim, tudo que a gente passou, a gente foi recompensado pelo Centro de Referência Esclerose Múltipla, né? Depois eu vou falar sobre uma experiência linda que a gente teve agora com a caravana da esclerose múltipla. Mas antes, pergunta o que vocês quiserem, depois eu fecho com isso. A senhora falou sobre os tipos, né? E você teria a característica, qual o tipo da sua? Esclerose remitente recorrente. São surtos, remissões. É um tipo de esclerose que ela acumula menos sequelas. Sim. Então, é a mais leve que tem. A primária progressiva, o paciente não tem surto, mas vai acumulando sequelas. Isso você nem nota, mas vai acumulando. O que você fazia, uma coisa aquela sua marcha vai diminuindo, né? E a secundária progressiva, ela não tem surto também, mas as sequelas, elas são mais avançadas, né? A secundária progressiva geralmente leva, realmente a pessoa está na cadeira de roda, a perder a visão, mas tudo tem um remédio, né? Nunca vai ser igual, né? O sintoma de uma... Nunca. Eu posso ter esclerose múltipla remitente recorrente. Outra minha amiga vai ter. Mas até a medicação dela vai ser diferente da minha. Entendeu? Então, a característica das lesões no cérebro, na medula espinhal. Vai depender de muita coisa. Então, é muito específico. É muito complexo. Por isso que vocês estão aqui dando voz para isso. É bacana. Aí eu já quero aproveitar também, sabe? Aí tu ia falar, fala aí. Não, fala aí tu. Eu tô adorando esse bate-papo com vocês. Vocês são a cara da alegria. Não é fofinho ele? Não, eu queria aproveitar para saber se hoje já existe algum estudo, seja dos Estados Unidos, de algum país aí, com relação a essa questão da esclerose múltipla, para algum medicamento ainda mais eficaz? Hoje nós estamos num patamar muito bom. O que eu tomo hoje são imunobiológicos.